Eu tenho que tirar isso daqui, porque senão depois eu me enrolo todo. Tá a fim de saber como melhorar na equalização? Então, o vídeo de hoje a gente vai bater um longo papo aí sobre equalização. Fica com a gente aí. Fala galera, sejam todos aí bem-vindos ao canal. Esse é o Som para Sua Igreja. Eu sou o Josué Marins e, como todos vocês sabem, eu ajudo aí igrejas e operadores de igreja a alcançarem um som de qualidade. No vídeo de hoje a gente vai estar falando, conversando, trocando uma ideia sobre equalização, né? A ideia é a gente falar um pouco sobre equalização de uma forma geral e depois disso, assim, eu compartilhar com vocês algumas dicas de algumas coisas que eu acho que possa ajudar vocês como melhorar nesse sentido, né, nessa questão. Então, no final, a gente trocar algumas dicas que eu acho que vai ajudar vocês nesse sentido, em como melhorar, principalmente para quem está começando, beleza? Então, sem perda de tempo, vamos embora. O que seria, né, a equalização em si? Se eu pudesse definir isso da melhor maneira com vocês, eu diria o seguinte, que você equalizar, né, a equalização, você equalizar consiste em você manipular as frequências, tá? Mas aí você me pergunta assim, Josué, mas o que é frequência? O que afinal de contas é frequência? E sempre quando eu começo discutir um assunto mais técnico, mais conceitual, eu percebo o nível de desinteresse das pessoas caindo muito rápido. A galera é muito prática, principalmente no nosso ambiente de igreja. É muito prática, gosta de mexer na mesa de som, gosta de fazer as coisas. Mas a parte teórica, assim, realmente não é tão atrativo quanto a parte técnica ali, operacional. Eu fiz há pouco tempo uma enquetezinha lá no nosso perfil lá do Instagram, perguntando ao pessoal o que a galera gostaria, os assuntos, os temas, até pra gente ajudar a gente na produção de conteúdo aqui. E a maioria das pessoas, entre algumas opções, marcou lá mixagem, né, dicas operacionais. E, gente, tudo isso é muito legal. Mas se você não tem uma base sólida de conhecimento, de fundamentos do áudio, é, cara, não tem como, sabe? Você vai ser superficial. Acho que o termo melhor que eu posso usar é ser superficial na sua abordagem, na sua execução. Você vai apertar botão e, como quem me acompanha sabe, assim, eu sou, cara, terminantemente contra. Acho que tudo que me motiva a estar aqui hoje é fazer com que as pessoas saiam dessa posição, saiam dessa condição e realmente, cara, virem a página no que diz respeito à sua capacitação. Então, assim, galera, vamos estudar. Por mais chato que seja a parte teórica, ela é muito importante sim. E eu vou fazer sempre aqui um esforço de trazer isso para vocês de uma forma mais simplificada, uma forma mais como é que eu vou dizer? Mais direta, mais clara e simples possível. Então, falando de frequência, o que eu poderia dizer para vocês sobre o que é frequência, tá? Pensa só, frequência. Com que frequência você faz exercício? Com que frequência você, cara, você pratica o seu hobby? Com que frequência você utiliza o seu celular? Com que frequência? Entende que o conceito de frequência, né? Ele está muito ligado ao número de vezes que uma determinada coisa acontece. Vamos chamar isso de um evento, né? Ao número de vezes que um evento ele acontece. Para vocês entenderem melhor e a gente contextualizar isso com o áudio, tudo tem uma maneira de você medir, tá? Os mais diversos assim aspectos e áreas da nossa vida
existe sempre uma maneira de você medir. Se eu quero medir uma distância, eu posso medir isso em centímetros, em metros ou, quem sabe, até em quilômetros. Se eu quero medir uma determinada quantidade de líquido, eu tenho litros. Em som, né, a régua que mede as ondas sonoras são medidas na unidade de medida dos hertz, tá? O que o hertz ele mede? O quanto, né, uma onda sonora ela se repete em um segundo. Então, se eu tenho uma onda sonora que ela vai se repetir 100 vezes em um segundo, então eu tenho uma frequência de 100 Hz. Unidade medida, a quantidade de repetições disso em um segundo, tá? E eu tenho ali a frequência. Então, se você pegar uma onda sonora, ela vai se repetir em um segundo numa determinada quantidade de vezes, e essa quantidade de vezes em um segundo vai ser a frequência, ou seja, a gente vai chegar aí a esse evento e essa repetição. Então, fui de frente para trás, de trás para frente, para ficar claro para vocês. O nosso ouvido, né, o ouvido do ser humano, ele a gente escuta todas as frequências que existe hoje no meio espacial, físico, solar, apocalíptico. Não, a gente, o nosso ouvido, enquanto ser humano, ele tem uma capacidade de frequências distintas, né, de tipos de frequências que a gente consegue perceber. Então, de novo, usando a nossa reguinha, a nossa audição ela vai de 20 Hz a 20 kHz ou 20 mil Hz. Tá? Se você pegar, né, o espectro sonoro, essa é a porção que a gente consegue ouvir, que a gente consegue perceber. Se você pegar, por exemplo, um cachorro, ele vai ter uma medida diferente. Tá? Pode ser mais para frente, pode ser mais para trás, pode ser mais estreita, pode ser mais larga e por aí vai. As baleias, os golfinhos, os morcegos. Então, cada um consegue perceber essas frequências, né? Essa gama de frequências. O nosso ele é de 20 a 20 mil. Você vai achar na internet algumas nomenclaturas um pouquinho diferentes, tá? Tem gente que vai dizer que é de 16 a 20K, 16 a 16. Tem umas nomenclaturas, alguém defende um pouco mais, a gente defende um pouco menos, mas normalmente o mais aceitável é de 20 a 20, tá? 20 Hz a 20 kHz. Beleza? Então, aproveitando isso, mais do que a gente falar e teorizar sobre o assunto, eu queria dividir, colocar um videozinho aqui para vocês ouvirem. Então, eu vou soltar o vídeo para vocês. Coloquem o seu fonezinho de ouvido, tá? Para você conseguir perceber melhor essas diferenças aí. E aí vamos ver. Se em algum momento, né, você vai ver, vai ter um vídeo, vai ter um gráfico ali, ele vai fazer uma leitura. Se você perceber alguma alteração, dê atenção, vê se você consegue marcar aí aonde você começa a ouvir, aonde para de ouvir, se em algum período ali você deixa de ouvir alguma coisa, porque isso aí vai ser uma coisa interessante para a gente discutir depois. Mas deixa eu compartilhar o vídeo com vocês. Gostosinho, né? Então, pessoal, isso foi um exemplo audível aí para vocês do que a gente consegue ouvir do nosso ouvido. Então, foi a frequência, né, desde os 20 Hz aos 20K, ali, os 20 kHz. Se você percebeu que tinha uma barrazinha correndo e viu o gráfico ali, as frequências anotadas ali,
Não tinham todas, é evidente, mas as principais, para você ter uma ideia e já começar a ter a percepção. Não é gostoso, não vou dizer para você ficar ouvindo isso daí e gravar, mas você ter uma ideia. Porque ao mesmo tempo que ele começa a ver que ele começa bem grave, né? Então, logo, as frequências mais baixas ali, quanto mais para os 20 Hz. Você vai ter frequências mais graves. Quanto mais para os 20 kHz, você tem frequências mais agudas. E conforme ele vai andando, né, você vê que até a questão do volume e do timbre, né, a diferença entre grave e agudo, eles vão se modificando. Então, se você perceber que ele começou a andar, ou logo no comecinho você não percebeu, isso é uma indicação, né, que a sua capacidade auditiva, José, eu tô ficando surdo? Não, não necessariamente. Pode ser? Pode ser. Mas não quer dizer. Porque nem todo mundo, lembra, 20 a 20, né? 20 Hz a 20 kHz é uma estimativa. Ninguém tem o ouvido igual a ninguém. Então, você, na verdade, é, dentro desse espectro, pode ser que tenha um pouquinho mais, um pouquinho menos. E é lógico, com a idade, com o tempo passando, a tendência é que o nosso espectro auditivo ele também vá se reduzindo. A gente vá perdendo principalmente as extremidades. Isso é normal, isso faz parte da nossa eu ia falar filosofia, mole. A nossa fisiologia enquanto ser humano e acontece mesmo. O que pode acontecer, e isso é interessante nesse exercício você perceber, é se ao longo, no meio, em algum ponto ali, você deixou de perceber alguma coisa, aí talvez aí seja uma coisa para você procurar um médico, né? Um médico e de repente investigar isso, tá? Isso é uma coisa interessante. Se você quiser ser um pouco mais assim estudioso, você vai ver que existe uma média, né, de acordo com a sua idade, de alguns fatores. Isso aí de repente na internet você consiga achar em relação a isso, tá bom? Mas, cara, não fica neurótico, não fica paranoico, vai no médico em caso de qualquer dúvida. Do contrário, isso é um exercício para você perceber as frequências sonoras aí, beleza? Então, é isso aí. E aí, galera, eu dei essa volta toda, né, falando sobre equalizador, né, sobre frequência, sobre o que a gente consegue ouvir, porque não adianta eu chegar aqui e falar com vocês sobre equalização se você não consegue perceber. O que eu tenho notado, de forma geral, um dos maiores recursos utilizados nas igrejas, né, pelos operadores de forma geral, é, é a equalização, né? A equalização ela é constantemente, às vezes até demais, é, usada como recurso para resolver algum problema em alguma coisa. E é importante a gente entender, perceber isso, tá com o nosso ouvido em dia, né? Em relação a saber, ó, reconhecer as frequências, ter essa parte da percepção. Antes de mais nada, o nosso trabalho enquanto, né, técnicos ali, operadores na igreja, a nossa principal ferramenta de trabalho são os nossos ouvidos. Independente da mesa de som, da caixa, do microfone que você tenha na igreja, que você utilize, a sua audição é a melhor referência, tá? A gente fez um vídeo, está aqui no canal, vou deixar em algum lugar aqui ou de repente um link na descrição, falando sobre o posicionamento do operador na igreja, tá? E aí eu falo ali por que isso é importante? Porque ele precisa ter a melhor referência possível dentro daquele espaço. Então, se você coloca o cara no pior lugar dentro do ambiente aí, com a pior referência, não tem como você querer que ele faça um som de qualidade. Ele precisa estar na melhor referência possível. Cada lugar é um lugar, cada realidade é uma realidade, mas a verdade é essa. Então, a gente trabalha com a nossa audição, a gente trabalha com o nosso ouvido. Então, por isso a importância da referência, beleza? E aí eu queria começar a falar com vocês sobre os equalizadores, tá? Os tipos de equalizadores que a gente tem.
os seus recursos, as ferramentas, para a galera entender, né? Já que a ideia não é ser apertador de botão, mas a gente precisa entender o que cada botão, o que cada função, o que cada tipo de equalizador faz para que a gente consiga saber empregar a base teórica com a prática e unir as duas coisas e chegar no nosso objetivo. Vou colocar aqui. Vou começar falando com vocês sobre o equalizador gráfico. Teve um vídeo que eu gravei e eu fiz esse esquema aqui de ir colocando as coisas na tela para facilitar o processo nosso de edição. Eu simplesmente esqueci, achei que estava colocando, não coloquei, depois na edição acabei tendo mais problema. Faz parte, coisas da vida do youtuber. E aí, beleza. Então vocês estão vendo aqui? Estão vendo aqui? Esse é um equalizador gráfico, tá? De 31 bandas. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nele aqui para vocês. Eu primeiro tenho que dar o zoom para vocês conseguirem enxergar ele aí. Deixa eu ver. Aí, galera, ó, tá aí para vocês na tela. Esse é o equalizador gráfico, então você vai ver aí. Ele tem duas bandas, são dois canais, canal A, canal B. Parte de cima, linha de cima de faders aí é o canal A, de baixo, obviamente para você gravar aí o seu LR, tá bom? Deixa eu passar ele um pouquinho mais pro fim. E aí o outro lado, aí você tem aí os volumes, ajuste de volume, você tem aí alguns filtros ali e tudo mais para você conseguir utilizá-lo. Então, você percebe ali que você tem um equalizador, tá? Você também tem as versões digitais. Deixa eu colocar aqui para vocês, virtuais, por assim dizer. Deixa eu chegar mais para cá. Então, você tem aí o que seria uma versão virtual aqui, ó, do equalizador, muito menor do que um de 31 bandas, tá? Um cara de 10 bandas aqui, tá? De 10 eu falo 10 bandas, pessoal, mas são 10 frequências, tá? O outro tem 31, esse trem, a diferença, né, obviamente, é a quantidade de frequências que você vai conseguir ajustar num equalizador gráfico. E qual que é a questão do equalizador gráfico? Vou deixar aqui na tela para vocês irem vendo. O equalizador gráfico ele vai atuar especificamente dentro de uma frequência. Você vê que ele é determinado. Então você tem ali, ó, frequência de um. Deixa eu só fazer um negócio aqui para me ajudar. Aí. Então você tem aqui, ó, frequências 32, 64, 125, 250, 500, 1, 2, 4, 8 e 16K. São as frequências que você tem. Tem uma frequência aí feita, né? Uma sequência aí entre a pessoa que queria grave pra caramba. 32 Hz chamou ali no subzão, né? Isso deve ser equalização do Furacão 2000, não é possível. Deve ser equalização de um paredão, né? De um paredão. Então, galera, você vê que ele trabalha com frequências fixas, né? Ele trabalha diretamente ajustando o ganho da frequência pré-determinada. Qual que é a grande questão desse equalizador? É um equalizador muito prático de você mexer, não tem mistério, você tem as frequências ali, desde que você saiba o que você precisa, você consiga lá e ajustar. O grande problema é que como ele trabalha com frequências fixas, você vai ver que ele, por exemplo, ó, de 4 ele pula para 8. 4K, 8K. E o que ficou perdido aí? O 5, o 6, o 7, o 4,5, o 5,5, o 6,5.
4,1, 4, entende? Então, existe um range de frequências ali que você não consegue alcançar porque ele trabalha é, com uma frequência determinada. E qual que é a grande questão? Dependendo do ajuste que você precisa fazer com o equalizador gráfico, vamos dizer que eu tivesse uma frequência ali entre uma frequência de 5K. Né? O meu problema, o que está acontecendo na minha situação, eu identifiquei a frequência que está sendo realimentada é 5K. O que você teria que fazer com isso? Você teria que cortar provavelmente o 4 e você teria que cortar o 8. Quando você abaixar o 4 e o 8, né, eu não consegui nenhum gráfico para mostrar isso, você está abaixando, consequentemente você vai abaixar o 5, você vai abaixar o 5. Mas você está abaixando o 4, o 8, você está abaixando o 7, você está abaixando o 6. Então você acaba afetando uma série de frequências em volta da frequência que você deseja e ela não está disponível para você, que na verdade não é o que você queria. Tava tudo legal nas outras frequências. Aquela frequência de 5 é a que você precisava baixar. E como você não tem ela, ele trabalha, né, de novo, em cima de uma frequência determinada, você não consegue ajustar e para conseguir chegar lá, você vai mexer em outras frequências que estão no caminho. E essa é a grande questão. Então, toda vez que você for fazer uma equalização, se for utilizar um equalizador e tiver como opção um equalizador gráfico, você precisa levar muito em consideração o que você está fazendo, o que você deseja fazer. Equalizadores gráficos são muito, assim, muito interessantes para você usar é, em frente de sistema, né? Ah, é o equalizador da caixa, é o equalizador da via, é o equalizador e como equalização complementar. Eu tenho um equalizador no canal, mas eu tenho um equalizador gráfico aqui para fazer um geralzão. Eles são muito legais porque você está fazendo um todo, você não tem algo específico. Quando você precisa entrar na minúcia, no detalhe, daquela equalização, eles já não são talvez a opção mais indicada para que você consiga fazer isso. Nesse caso, o que você vai utilizar? Você vai utilizar este cara aqui, ó, quer ver? Ó, você vai usar esse cara aqui, tá? Tá chegando um pouquinho para trás, que é um equalizador paramétrico, tá? Esse equalizador paramétrico, o que você vai ter de opção nele? Você equaliza por bandas, né? Então você vê que você tem uma banda de bass, low mid, high mid e treble. Aí o meu inglês é péssimo, vocês escolhem a pronúncia que vocês quiserem. E qual que é a vantagem desse cara? Você atua em cima de bandas. Então você vê que ele tem uma determinada ali sequência de equalizações, tá? Ele vai 1K, 2K, 2.2K, 2.7, 2.3. Você tem ali a, o ganho, você tem ali as frequências, tá? Você tem isso, mas aí você vai virar para mim, pô, Josué, mas não mudou nada. Olhando daqui, eu tenho ganho, eu tenho uma frequência que eu vou, por exemplo, de 3 para 4K, eu posso ter 3.5 que ele não tem. Nesse modelo aqui, é a impressão que ele acaba dando, mas deixa eu colocar para vocês esse modelo aqui. Esse cara, eu tenho certeza que vocês têm uma maior familiaridade. A galera que tem mesa digital trabalhe muito com. Peraí que eu. Eu sempre me enrolo com isso, cara. Trabalha muito com isso daqui, ó. Trabalha muito com esse modelo de equalizador aqui, ó. Tá bem habituado. Esse visual aqui, é, você pegar qualquer mesa digital hoje é uma coisa muito próxima disso daqui. Aí você vai ver, vai perceber que o grande diferencial desse cara
ele tá nessa funçãozinha aqui, ó. Tá vendo que todos eles, ó, ele tem a banda que ele chamou de low ali, vermelha, low mid, que é amarela, high mid, que é verde, e high, que é azul, né? Aqui ele tá com azul e vermelho, ele não tá fazendo nenhum tipo de alteração, ele usou só a low mid e a high mid, tá? Então ali você tem um botão de frequência, você tem um botão no meio grandão lá que é o ganho, né, para você dar ganho na frequência e tirar ganho daquela frequência, e você tem esse botãozinho que é o Q, né? É o Q, algumas pessoas dizem que é o Q, né? Eu aprendi como o Q variável, né? E o que que esse Q, o que que ele faz? O que que é o que ele faz? É, você vai ver ele, por exemplo, nesse low mid ele tá na frequência de, deixa eu ver que nem de óculos tá dando para ver, galera. 2000 2000.182 Hz, ou kilohertz no caso, né? 2.1 kHz aí é a frequência que ele está atuando. Então você já vê que já é uma. E à medida que ele for movendo, esse ponto ele vai varrendo frequência por frequência. Então você não fica preso, travado a uma frequência estática como no equalizador gráfico. Então você tem uma versatilidade muito maior, principalmente no digital, em relação a qual frequência você quer exatamente achar. Você consegue ter mais precisão dentro disso. Mas eu vou lá, José, o que que adianta? Porque ali do jeito que você tá vendo a curva desse verdinho aí, ele tá mexendo nas que estão em volta. Mas, de novo, esse Q é quem vai trazer todo o diferencial, porque esse Q, ele controla essa abertura de frequência. Então, quanto mais aberto tiver o seu Q, mais frequências em volta você vai querer alcançar. Quanto mais fechado o seu Q estiver, né, você vai conseguir concentrar somente naquela frequência. Então, aqui no caso dele, se ele quiser fechar o Q em 2.182 Hz, kilohertz no caso, você consegue fechar, dar ganho ou cortar essa frequência. Ou seja, uma precisão, cara, consideravelmente muito boa. Tá? Uma precisão muito maior. Eu vou direto no problema. E esse equalizador aqui, ele tem uma outra parada bem legal, e já fica uma dica para vocês. Algumas mesas de som, por exemplo, a i24R, ela tem essa opção que é o RTA. O que que o RTA ele faz? Ele dá uma resposta visual da modulação das frequências. Então ali você consegue, tá sobrando, tá realimentando, tá com S demais. Então você, conforme o seu ouvido, né, de novo, com a sua percepção, você consegue distinguir isso. Com o gráfico você consegue ter o visual. Então eu estou vendo que tem agudo, eu quero tirar, eu olho na faixa das frequências, né, ali 1K, 2K, enfim, dos agudos ali, eu vejo onde isso está sobrando mais. Aqui nem é o problema, de acordo com o gráfico que a gente tem aqui. Tá mais ali no médio, médio grave, por ali. Eu vou lá, consigo posicionar exatamente na frequência que o gráfico me dá, abrir ou fechar o que e cortar ou dar ganho, dependendo do que for a minha necessidade. Então isso acelera, te dá muito mais recursos para que você consiga. O legal desse é que ele tem até o tecladinho lá em cima mostrando as oitavas. Esse equalizador, se não me engano, esse equalizador acho que eu peguei esse equalizer, acho que é do Pro Tools, se eu não me engano. Eu peguei de um software, esse é um software de edição, mas, cara, as mesas de som, a, a Wing, né, da Behringer, tá com um equalizador bem legal, assim, bem diferente, bem bacana, bem intuitivo, assim, para você mexer, tá bem legal mesmo. Então você tem essas questões. E tem uma outra coisa que eu sempre falo com o pessoal, né? Cara, você tem essas 4 bandas ali, mas na grande maioria das mesas, diferente daquele modelo que eu mostrei para vocês, que ele tem umas bandas meio travadas e algo assim do tipo, esse equalizador, cara, principalmente, né, de novo, no digital,
você tem total flexibilidade com isso. Ou seja, se eu quiser pegar a vermelhazinha ali que está no low e colocar lá acima de 2K, eu consigo fazer. Porque o botão que tem essa característica de fazer essa varredura nas frequências, ele tem exatamente a mesma capacidade em todos eles. E no final das contas, essas cores, essas demarcações, elas só servem para você de alguma forma se organizar melhor, tá? Mas se eu precisar usar os 4 filtros na parte, né, na região ali dos agudos, você consegue fazer isso tranquilamente, tranquilamente, tá? Deixa eu tirar isso aqui e é isso. Então, esse foi o gráfico, né? Foi o equalizador gráfico, o equalizador paramétrico. Eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o shelving, né? Algumas pessoas vão falar assim, o equalizador shelving. Outras pessoas vão falar assim, o recurso shelving. A verdade é que o shelving hoje você pode encontrar um equalizador shelving, mas o shelving hoje virou uma função embutida na maior parte dos equalizadores. E das mesas também, né? Que algumas pessoas vão chamar de equalizador, tem gente que chama filtro, shelving. O que ele consiste, né? Ele consiste em você escolher uma determinada frequência. Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Aí, pessoal, só para vocês entenderem, tá? Então, você escolheu ali uma determinada frequência, tá? Ali ele tá por cerca ali de ele começa, na verdade, em pouco menos de 100 Hz e você vai tendo uma atenuação até você chegar em 200 Hz. Consiste em você escolher uma frequência, você tem uma linha de corte que pode ou não ter uma linha, né, de atenuação mais branda ou menos, dependendo do que for. Em algumas mesas você vai ter como escolher isso. Por exemplo, no E24R você tem os shelvings, tá, na ponta do equalizador, ou seja, dentro do equalizador paramétrico. Eu tenho 2 shelves, um no início e no final, que é o chamado low shelving e high shelving, onde você consegue ali fazer como um movimento de filtro. Eu quero filtrar de 200 Hz para baixo. Você fica com as suas 4 bandas ali ainda disponíveis para você fazer outros ajustes e você utiliza o recurso do low shelf, nesse caso, para fazer uma varredura e uma verdadeira limpeza naquela região. Eu estou usando isso de repente na captação do prato da bateria. Eu quero os altos transientes, os agudos do prato da bateria, tá vazando bumbo no prato da bateria. Então você pode usar um low shelving e fazer esse corte, fazer essa limpeza, trazer o low shelf até a frequência, né, bateria ali, pratos de 1K para lá é o que é mais interessante em relação a isso, se essa for a sua intenção. Você pode trazer, enfim, de acordo com a tua realidade aí, é bom você ouvir e experimentar, mas vim trazendo esse low shelf aí para fazer esse corte e é porque eu não preciso de nada disso nessa região para essa captação desse canal específico. Tanto isso pode acontecer no low shelf como high shelf. Bumbo de bateria. Vamos dizer que você esteja usando 2 microfones para fazer a captação do bumbo da bateria. Então eu tenho um microfone, cápsula grande, para pegar o corpo desse bumbo e eu vou usar essa característica, essa configuração. Eu não preciso ter o kick, tá vazando prato num bumbo nesse canal do microfone. Eu tenho um outro microfone para fazer o kick. Eu posso usar um high shelving e vir cortando essas frequências, trazer isso até ali, mais ou menos a metade do espectro ali, 500, né? De repente mais ou menos, de acordo com a tua necessidade, porque eu quero pegar único exclusivamente só o corpo desse bumbo. Também dá para você fazer. Em algumas mesas você vai chamar de high pass filter, low pass filter, e isso é um termo que às vezes costuma dar um pouquinho confundir um pouco as pessoas,
porque é high pass filter, então, ou seja, filtro passa alta. Se ele passa alta, ele corta os graves. Ou low pass filter. Low pass filter, então o filtro passa baixa, né? Low baixa. Então ele vai cortar as altas. Então ele meio que o raciocínio é inversamente proporcional, mas é só para vocês terem uma ideia aí do que acontece e ficarem ligados nesse sistema. Mas a funcionalidade é exatamente a mesma. As mesas analógicas, algumas vezes vão ter um padzinho, que é um filtro, nada mais é do que um shelving também. Ah, você quer tirar aquele efeito pop, né? Aquele pá, 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 da pressão do A, P, B, aquela que fica mais carregado dependendo da dicção de cada pessoa. E ele te dá ali uma atenuação em 60, 80. Normalmente isso tende a ser um shelving também. Você tem um shelving ali, só que ele é de maneira fixa. Se ligou, ele ativa esse corte fixo. Liberou, ele libera. Não tem, às vezes, uma atenuação tão grande. Ele é mais. O corte dele é mais. É menos, na verdade, menos progressivo. É um corte mais reto, mais duro, mais direto. Eu falei com vocês que na UI 24R você nessa parte dos shelves ali você consegue mexer ali a 6 dB, 12 dB, 36 dB. 36 dB é um corte muito, sabe? Basicamente você vai dizer ali, ó, aqui em 80 Hz eu não começo, porque quando você tem uma atenuação menor, você posiciona em 80 Hz, por exemplo, mas ele vai começar a cortar desde 60 Hz. E aí você tem uma curva gradativamente e vai subindo até chegar em 80 Hz. Quando você tem uma atenuação mais forte ali, é 80, 80 e 80. Ele corta e dali para trás não tem mais nada. Isso dependendo do que você quer, dependendo da situação, pode ser mais ou menos interessante. Cabe você analisar e julgar. Eu preciso realmente dessa precisão toda, eu preciso realmente desse cavar tanto assim. Às vezes não é interessante, às vezes tem um pouquinho dessa sobra, é importante para você. Então, tô te passando os mecanismos, passando para vocês os mecanismos, e é importante você ir avaliando antes de você começar a fazer. Beleza, pessoal? Então, baseado nisso, né, falamos aí sobre os equalizadores, as funções e tudo mais. Aí eu gostaria de começar agora a compartilhar com vocês algumas dicas, tá? Antes de vocês começarem a equalizar. Então, o primeiro ponto, pessoal, que eu queria conversar com vocês tem muito a ver com timbre, né? A minha dica é sobre timbre. Lembrando, galera, que timbre quem faz o timbre é a fonte sonora, tá? Se você quer um timbre legal, antigamente, o que acontecia antigamente? Eu tava vendo esses dias um guitarrista, cara, muito bem conceituado do jazz, do blues, ele falando, cara, o cara ia pro estúdio gravar e aí ele levava, cara, 20 caixas de bateria diferentes para escolher e ali, porque tem a caixa de bateria, a sala que ele está gravando e tudo mais, para ele construir o som, a sonoridade de caixa de bateria para aquele disco. Isso é uma realidade, é exatamente isso que acontecia. Você levava várias caixas e testava, e às vezes você tinha um tempo muito grande. Com o avanço da tecnologia, isso facilitou muito no processo da pós. Mas qual que é o grande problema dentro disso? Toda adição ou subtração que você faz ao som original, seja gravado, seja na reprodução ao vivo ali no culto, você traz algum tipo de degradação àquele sinal, porque aquele sinal originalmente não é assim. Então, assim, falando de timbre, o ideal, a caixa está muito fechada, a caixa está muito aberta. Não é você tentar resolver timbrar na equalização da mesa. Isso é uma coisa. Eu, Josué, eu defendo muito forte isso. O ideal, na minha opinião, é que você faça isso na fonte. Pô, a caixa tá fechada,
Então, cara, abre o som da caixa com afinação, com a regulagem. Ah, a caixa tá muito aberta, então fecha o som da caixa com regulagem. O grande problema é que na maioria das igrejas, assim, a galera senta e toca. Ninguém tem mais essa preocupação em ouvir, em o timbre, e achar a sonoridade, e por aí vai afora. A galera senta, toca e vai embora. Senta, toca, vai embora. Se você achar o cara que cuide, que afine, que corra atrás, que se dedique àquilo, já é um grande passo, já é um grande diferencial. Quando isso, na verdade, deveria ser assim, uma prática contínua, cara, se não do todo, pelo menos da grande maioria. Isso é uma realidade. Quem se tiver aqui, comenta deixa aí o seu comentário aí aqui embaixo, se você, né, concorda comigo ou discorda de mim, porque assim, eu penso, eu tenho isso como uma opinião muito bem certa dentro de mim. A gente sabe que não é realidade, a gente sabe que muitas das vezes, cara, mesmo ele querendo muito fazer isso, a caixa não é boa e ela não tem regulagem para fazer. Isso é uma realidade também. O som não é o melhor, e aí de alguma forma, cara, você acaba tentando compensar isso na igreja. Eu já fiz isso, na igreja não, na mesa de som, né? Eu já fiz muito isso. É, cara, não deveria, não é o melhor, mas hoje, pro que a gente tem, pro cenário que a gente está aqui, sabe? Vamos tentar ver se a gente consegue melhorar. Mas isso tem um teto, pessoal. Isso tem um limite. O ideal é que a gente tenha esse feeling do bom senso. E de novo, para você ter o feeling do bom senso, você precisa entender o teu cenário, entender as ferramentas que você tem, dominar as ferramentas que você tem para você tomar a sua decisão. Não adianta eu querer resolver tudo na base da equalização e, cara, não vai funcionar. Ah, por quê? Porque não chega, o equipamento não entrega. E às vezes você vai tentar empurrar a equalização, você só vai arrumar microfonia, distorção, descaracterizando o som, tornando ele pior do que ele é originalmente. Eu já vi isso muito acontecer. O cara tenta e, cara, não dá, tá ruim. Às vezes é melhor você ir ali, limpar a equalização, deixar o canal flat, do que você tentar ficar empurrando a equalização para poder resolver. Tá? Então, timbre, quanto mais ele vier pronto, resolvido da fonte, seja ela qual for, voz, instrumento, qualquer coisa, é o melhor. Tá? E é uma parada assim, que o músico normalmente, cara, compra, investe com muita dificuldade nos seus equipamentos, no seu setup, é justamente para isso, né? Já teve umas outras situações que eu lidei muito com assim, o músico tem equipamento, tem ferramental para trabalhar, mas às vezes o cara ainda não achou o som dele. Aí às vezes não é o som dele, mas às vezes ele não achou o som, né? No caso de você estar tocando músicas, né, de outros na igreja, não ser uma composição própria, ele não consegue, ou uma versão, né? Não consegue chegar naquele som do original. E às vezes vale uma conversa, vale uma troca de ideia e experimentar algumas coisas. Você se inclui no processo com o cara. Isso, eu já pratiquei isso algumas vezes e vale muito a pena, de verdade. É uma coisa que eu já falei com vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui na tela. Uma coisa que eu falei com vocês e a gente compartilhou aí no início aqui do vídeo é você conhecer bem as frequências, tá? E conhecer bem a região que cada instrumento está para que você consiga fazer uma boa equalização, para que você consiga entender quando às vezes dois instrumentos eles estão em regiões muito próximas e isso vai acabar fazendo com que um instrumento acabe competindo com outro instrumento. E quando isso acontece, eu já passei casos, por exemplo, tinha dois guitarristas tocando, tá? E tocando no braço, fazendo o mesmo dó. Ah, é dó, é dó. E aí os dois fazendo dó no mesmo lugar, com a mesma batida, com tudo. Eu não conseguia, por mais que eu tentasse abrir o pan,
enfim, jogar um para um lado, jogar um para o outro, no PA os dois acabavam aparecendo a mesma coisa. Era difícil você conseguir distinguir quem era um, quem era o outro, justamente pela essa proximidade do som e da característica, o timbre do instrumento e tudo mais. Às vezes isso vai acontecer, pode acontecer do guitarra para o violão, né? Essa guitarra está com som clean. Isso pode acontecer da guitarra para um teclado, dependendo do timbre que o teclado tiver. Né? Isso até é uma polêmica, uma discussão aí muito hoje em relação ao workshop, né? Porque às vezes você tem duas, três guitarras, mas dois teclados e você não sabe quem é quem, porque o som acaba tudo sendo muito parecido, tudo muito cheio de efeito, muito processado. E é uma coisa que acontece e na sua mixagem vai acabar aparecendo, tornando mais difícil você dar esse destaque, essa característica. Então, deixa eu trocar a tela aqui. Ah, esse é um gráficozinho bem legal. Você tem ali em cima as frequências, né, as regiões, não estão todas as frequências ali. Tem de novo o tecladinho ali embaixo, tá? O tecladinho ali embaixo ali com as oitavas, os dó, né? Dó 1, dó 2, dó 3, dó 4. Quem estudou um pouquinho partitura sabe do que eu estou falando, né? Isso aí vai dar as alturas, né? E aí você consegue fazer o paralelo disso com as frequências lá em cima. E aí você tem alguns instrumentos e a região predominante desse instrumento. Ah, se você pegar ali o baixo, pô, o baixo não tem frequência, ele não consegue reproduzir a frequência de um K? Claro que ele consegue, mas predominantemente ele atua mais dentro dessas regiões que ele está aí. Isso é uma tabela, de novo, né, um gráfico, né, que eu peguei na internet, serve como referência, tá, pessoal? Aliás, do que eu falar aqui para baixo, os gráficos que eu vou mostrar aqui para vocês, todos são como uma referência ou assim, é uma tabela, né, para um ponto de partida. Cabe você, dentro da tua realidade aí, ver o que se aplica melhor. Então é importante você conhecer essas regiões e a área de atuação de cada instrumento, até porque quando você tiver um instrumento chocando com o outro, né, competindo, mascarando o outro, você ter essa noção, tá na mesma região ali e tal, eu vou verificar o bumbo e o baixo e tudo mais, ou para situações aonde assim, para alimentação, pô, tá sobrando, tá dando microfonia de grave. Então deixa eu ver aqui os elementos que eu tenho. Pô, eu tenho três instrumentos aqui que estão mais ou menos na mesma região de grave ali. Deixa eu olhar se não é um desses instrumentos, né? E a dica que eu dou é você olhar o ganho desses. São três instrumentos, olha o ganho de entrada dos três e depois disso o equalizador dos três para ver quem possa ser que esteja realimentando, ser no causador da realimentação da microfonia naquela região, tá bom? Algumas características aí, algumas frequências, vou colocar assim fica melhor, algumas palavras aí para te ajudar em questão em relação, né, à percepção é, da a tua percepção sonora, né? Então ali você tem as regiões, né? Você tem as oitavas, você tem a faixa de frequência em hertz ali, né? A região, a palavra-chave, o excesso e a falta do que isso pode proporcionar. Então, na primeira oitava você tem de 20 a 40 hertz, você tem a região dos subgraves. Pô, Josué, mas eu tenho uma apostila aqui que diz que a região do subgrave vai até 50. De novo, galera, nomenclaturas, alguns defendem uma coisa, outros defendem. A verdade é que isso não é nada muito caravado, mas você tira uma média a partir disso daí, tá bom? Então você tem os subgraves ali, de 20 a 40. Você tem a palavra-chave ali, que é a fundação, né? É o que faz a base do teu som ali, o grande corpo. Quando você tem o excesso disso, o som parece que ele fica mais flácido, né? Mais fofo, né? E a falta disso você raramente vai perceber, porque o bem da verdade é que assim, na maioria das nossas referências, a gente não tem subgrave. O que você escuta? Você escuta fone, você escuta fone de ouvido, alto-falante de televisão,
Cara, você não tem um sub, né? Quando muito, você vai ter um home theaterzinho na sua casa, e aí você tem um subzinho ali pequenininho, que não é nem bem um sub, é mais uma caixa de grave ali do que um sub, um grave um pouquinho mais forte. Porque, vamos lá, 20 e 40 Hz, cara, você precisa de um belo de um alto-falante para poder conseguir reproduzir isso. Então você não vai sentir tanta falta assim. Você tem ali os graves, né? Chama de graves profundo, é a profundidade. Você vai de 40 a 80, sobrando. Quando você tem excesso, parece que está sobrando, parece que está frouxo. Quando tem a falta, parece que o som está meio leve, né? Então, são algumas palavras, algumas nomenclaturas para ajudar a gente a perceber essa questão aí. E assim por diante. Então você vai acima dos 80, 160, 320, né? Os médio graves. Ele até faz assim duas classificações em médio graves. Você tem 320 a 640, 640 a 1K. Tá? Então os dois seriam a mesma região, mas ele faz uma subdivisão aí. Então, só para vocês terem essa referência do que eu estou falando, entenderem melhor isso. E aí, pessoal, o que, que eu queria compartilhar com vocês também, assim, de uma dica prática em relação do que você pode fazer aí para os primeiros passos dentro da equalização aí. Uma coisa que eu fiz no início da minha caminhada, no início da minha jornada, e me ajudou muito em relação a equalizar melhor, tá? É começar a equalização do zero, começar a equalização do que a gente chama do flat. Né? Então, se você pegar a mesa analógica, o que seria o flat? Você tem todos os potenciômetros de equalizadores no centro. Então, você não está tendo mando e nem realçando, nem dando ganho em nenhuma frequência. Elas estão flat. Ou seja, do jeito que o som entra, ele sai sem nenhum tipo de alteração, né, na equalização, nas frequências. E a partir daí, você vai ouvir o som. Né? Você vai ouvir a sua fonte sonora da maneira como ela está chegando para você. Então você vai abrir o canal, abrir o teu fader para o PA e você vai ouvir, e dali até te indico, se você puder fazer esse processo, fechar os seus olhos. Eu faço isso com os meus alunos, eu falo assim, galera, fecha o olho agora, né? E porque esse processo, né? Você olhando para a mesa, a gente tem, né? Faz muito isso, equaliza olhando para a mesa. Agora com gráfico, você faz isso olhando para o gráfico. Isso às vezes tira um pouco dessa sensibilidade. Eu falo, cara, antes de meter a mão, de olhar equalizador, enfim, cara, para, feche seus olhos, abra seus ouvidos, né? Se concentra no som. O som vai estar entrando, passando, saindo do mesmo jeito, e aí você começa a se perguntar o que, que tem de mais, o que, que tem de menos, e aí você começa a ajustar. Uma outra coisa que pode te ajudar muito nisso é você ter um bom fone de ouvido, tá? Um fone de resposta flat, né? Um fone que não vai maquiar o som para você, e você colocar o fone, porque dependendo do teu PA, da distância que você tem, às vezes assim, a tua percepção ela vai ser diferente de quando o fone está aqui, ó, na tua orelhinha aqui. Então você vai começar a equalizar e ouvir, porém, não fique no fone. Não fique confiando 100% no fone. Ah, vou passar o som da banda todinho no fone. Pá, 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 e sobe fader, desce fader e ajusta a equalização. Cara, você corre um sério risco de a sua equalização ficar, a tua mix, o teu PA ficar uma porcaria depois. Porque é diferente, como eu falei. Por ser diferente, a vantagem do fone é que você traz o som para perto de você. Agora, você tem toda a questão acústica, do como esse som ele vai se comportar. Então, às vezes no fone você está ouvindo que está saindo direto do canal lá do baixo. E pô, cara, vou botar mais grave, vou botar mais isso, vou tirar aquilo, e aí o som do baixo fica maneirão no teu fone. Quando você tira e ouve no espaço, cara, o grave tá estrondando, tá
absolutamente, ainda mais a frequência do grave, que ela é uma frequência que tende a permanecer mais dentro daquele período ali, dentro daquele lugar, né? É uma frequência mais longitudinal, então ela vai e volta até ela se extinguir. Se não tiver uma acústica legal, então isso só potencializa. Então, você teve a tua percepção enganada pelo o fone. Então, coloca o fonezinho, mexe, tira, escuta e não, ficou demais. Aí você tira. Sem voltar pro fone, você tira. Às vezes o fone vai estar legal, mas no PA não tá. Então, usa o fone no início e fica naquele bota e tira. Até a hora que você vai treinar o seu ouvido, você vai treinar a sua audição, você não vai precisar mais do fone, você já vai conseguir perceber as diferenças diretamente no seu PA, tá? De novo, isso é uma dica para quem está começando, galera. Outra dica muito importante é saber para que você está equalizando, tá? Para que eu estou equalizando? Eu estou equalizando para corrigir algo? É para qual finalidade? Ou para o que eu estou equalizando? Quando você tem essa noção da onde eu estou e para onde eu quero ir, isso te ajuda também na questão das decisões, das tomadas de decisões para você poder equalizar. Então, tenha sempre em mente: vou equalizar. Por que eu estou equalizando? Ah, estou equalizando porque está sobrando. Se está sobrando, o que está sobrando? Entende? É você, você ter uma linha de raciocínio. Às vezes eu percebo que a galera mete a mão e sai fazendo por, cara, sei lá, quase que é o que o meu coração manda. Não é assim, gente. Cara, escuta, percebe e entenda. Ah, ouvi. Pá, então beleza, está sobrando. O que está sobrando? Está sobrando grave. Então eu vou lá atenuar o grave, porque está sobrando grave. Mas isso dentro de uma ideia de correção, beleza? Uma outra técnica que é muito interessante para quem está começando você pegou um canal para você passar o som. Vai equalizar dentro, muito mais dentro daquela questão de você corrigir determinadas coisas. Existe uma técnica chamada sweep. Que é? O que você vai fazer com o sweep? Você já vai de cara identificar quais são as suas frequências problemáticas. Então você vai escolher uma frequência aleatória, tá? Vai pegar, se você tiver um equalizador paramétrico, vai pegar uma daquelas bandas ali, tá? Você vai fechar o Q, fechar um pouco ali o seu Q, e você vai dar ganho. Vai dar ganho de uma forma, é claro, que não realimente, nem, né? Não dê microfonia, mas você vai dar um ganho considerável. E você vai pegar o seletor de frequência e você vai vir passando ele por todo o espectro, né, do equalizador ali. Então, se o teu equalizador, aquela banda faz de 20 a 20, cara, chama lá em 20 e vem passando. Você vai passar um filtro ali. Com isso, o que tiver a tendência de ser problemático, a frequência que tiver sobrando muito, ela vai, cara, vai destacar, sabe, vai ficar difícil você não perceber que aquela frequência ali ela tá problemática. E aí você, achando essa frequência, você ajusta certinho, vê a abertura de Q ideal dentro do teu contexto e corta ela. Então, isso é a técnica que a gente costuma chamar sweep. Vai ajudar bastante, eu acredito e tenho certeza disso aí para vocês, com vocês. Um outro processo que pode ajudar no início, para quem está começando, principalmente quando você não tem o seu ouvido muito bem treinado, são algumas tabelas que estão disponíveis na internet, tá? Essas tabelas, elas vão te ajudar. Eu vou falar aqui, sei lá, pela milionésima vez, não, se tem gente que quase me bate aqui, não é lavrado em pedra, tá, gente? Não são a tábua dos 10 mandamentos. Eu vou passar uns modelos aqui de tabela para você, mas não é para você pegar isso e aplicar como se fosse um dos 10 mandamentos. Isso é um ponto de partida para o que você vai fazer na sua casa, você vai fazer na sua igreja. A igreja é a nossa casa, então não estou errado, então. O que você vai fazer aí?
É, são tabelas que elas vão te dar por instrumento pontos ideais para você limpar. Ó, se você em tantos hertz você tirar, cortar, né, mais ou menos na região tal, você fizer isso no instrumento tal, isso vai limpar, isso vai cortar, isso vai ajustar. De novo, gente, não é porque tem vários itens ali que você tem que fazer todos, é para você experimentar e ver dentro da sua realidade o que funciona, o que aplica. Eu acredito o seguinte: se você tiver um som de qualidade, uma banda boa, som com qualidade eu digo tudo, desde a captação até a mesa e o teu PA de qualidade, um PA bem alinhado, entendeu? Os músicos com uma boa monitoração, isso são coisas que você acaba tendo que fazer menos. Eu não preciso cortar e limpar enfim, tirar vazamentos e dar e dar intenções, entonações em determinadas partes, porque o som está muito bem equilibrado, a qualidade do que está chegando é muito boa, então você acaba facilitando a sua vida consequentemente. Ó, um exemplo de uma tabela é essa aqui, ó. Então você tem o instrumento, né? Frequências interessantes e pontos de partida. É bem legal porque ele já fala ali na tabela mesmo. Então, o contrabaixo. Vou pegar aí o contrabaixo como exemplo. Fundamentais do contrabaixo, entre 60 e 80 Hz. Tá? Então, é uma fundamental. Ah, José, então eu preciso dar ganho entre 60 e 80 Hz? Depende. Você vai ouvir o seu contrabaixo. Cara, se você achar que ele não está se destacando tão bem, ele não está com uma proeminência, você quer dar um pouco mais de ênfase nisso, pode ser que entre 60 e 80, você achando dentro da sua realidade o seu ponto ali, um pouco de ganho ali, vai ajudar nesse sentido, tá? Bom para atenuar em 300 Hz. Então, 300 Hz você vai o quê? Limpar o som desse bumbo. Você vai tirar outras frequências, 300 Hz, né? Já que as fundamentais são entre 60 e 80, 300 já não te acrescenta muita coisa. Então você meio que limpa aquela região e libera no espectro auditivo geral para que outro instrumento ocupe aquela parte ali, tá? Ataque e pegada aumentados entre 70 e 1K, é, ganho entre 2 e 5 aumenta a definição. Esse ataque aqui entre 700 e 1K, eu falei 70, mas é 700. 700 e 1K, provavelmente isso aí você já está indo para o que seria o som da maceta do bumbo, né? É aquela parte onde aquele martelinho pega, que é o que vai dar 60 e 80 vai dar o corpo do bumbo, 700, 1K ou 2, esse 2 e 5 aí vai aumentar essa definição do bumbo como um todo, e aí você vai ter um som mais de maceta ali. Essa parte mais de definição do som do bumbo realmente é algo que fica a cargo aí do som da maceta, e o bumbo em si mesmo ele vai sempre ter uma característica mais de corpo, mais de grave. Aí ele dá aqui uma referência que eu acho legal nessa tabela. Ele dá uma referência de uma equalização para, né, um ajuste para equalização de bateria como um todo. Ah, você tem aí o bumbo, né? A ressonância do bumbo está entre 50 e 100. Então, se o seu bumbo ele tem muita ressonância, já começa a atrapalhar um pouco. Você pode cortar ali entre 50 e 100. Pô, mas o bumbo é grave. Eu vou tirar grave do bumbo? Sim. Você vai tirar a grave do bumbo se o grave do bumbo estiver te atrapalhando. Eu falei, acho que isso em algum vídeo, não sei se foi aqui no Instagram, mas eu falei isso. Eu fui numa conferência de homens, tinha um bom sub lá, um sub bem legal, da Ataque, se eu não me engano, o sistema todo era da Ataque. E eu, na passagem de som, né, eu coloquei, eu segurei um pouco mais o sub ali, o bumbo, conforme encheu bastante o evento, assim, eu acabei empurrando um pouquinho mais de bumbo, só que começou a uma ressonância meio chatinha a incomodar ali, ou seja, eu dei ganho demais. Aí eu fui lá no equalizador e cortei um pouco mais nessa região aí, né, dos 50 até os 100 Hz ali, eu dei tirei um pouquinho ali e, cara, passou, consegui ainda ficar com um bumbo, um corpo bem presente, sem essa ressonância.
Que tem gente que pensa, né? Tem uma ideia de que porque é grave eu não posso tirar grave. Se o seu bumbo já é muito grave, às vezes realmente você vai precisar tirar, gente. É isso aí, é tranquilo a gente fazer. O importante é você ter ouvido para tomar essas decisões aí e conhecer aonde que o problema está acontecendo, né? Caixa, o peso está em 200, 300 Hz, cantada da caixa entre 400 e 500 e o brilho entre 3 e 5 Hz. Então, se você precisa dar um pouquinho mais de brilho, quer dar um pouquinho mais de definição, aumentar um pouquinho na cantada da caixa, experimenta mais ou menos essas regiões e por aí vai. Galera, até para não, que o vídeo já está ficando bem longo, vocês entenderem, essa tabela, depois se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários, eu posso arrumar um meio de compartilhar com vocês esse material. É a finalidade dessa tabela é justamente assim, é ir te auxiliando nesse processo até que você consiga caminhar com as suas pernas. Está começando na equalização, eu acredito que vai ser uma ferramenta aí para te ajudar. Mas não fique, pessoal, dependente disso. Não fique viciado nisso. Sabe? Criança usa, cara, andador, engatinha até conseguir andar, usa andador, mas, cara, quando aprende a andar, cara, ela vai embora. Ela vai embora. Ninguém que anda quer usar andador. E entende o que eu quero dizer? Isso é uma ferramenta para te ajudar num processo. Não é algo para você depender do resto da sua vida, tá? E por último, galera, que eu sempre falo com os meus alunos e sempre falo com a galera que me segue em relação à equalização, tome cuidado, tá? Às vezes no áudio, mais é menos. Mais é menos. Então, quanto menos você faz, melhor é. Entende? O princípio é inversamente. Às vezes, mais que você faz é o menos que você faz. E eu percebo que tem muita galera, não sei se às vezes por não entender muito bem o funcionamento de outros recursos, como compressor, como efeito, como gate, coisas do tipo, a galera é, quer usar a equalização como resolução para tudo. Uma turma que eu dei uma aula uma vez, cara, nas minhas aulas, nos cursos, workshops que eu ministro, aliás, se você deseja saber mais sobre isso aí, tem a nossa página no Instagram, a gente também está botando para rodar a nossa página na internet. Nos cursos que eu ministro, eu sempre falo isso com o pessoal. E teve uma turma que eu dei aula, que eu tinha um menino, cara, passei todos, falei do equalizador e tal, e aí fiz uma dinâmica assim, botei cada um para fazer uma mixagem. E eu percebi que assim, a maioria ia direto na equalização quando não usava só a equalização. E tinha um aluno especial que ele só usava o equalizador. Ele só usava equalização. Ele não comprimia, ele não botava efeito, ele é só equalização. Ele queria resolver tudo na base da equalização. Eu não sei se é porque é uma coisa que a gente consegue com a nossa audição perceber de forma mais fácil, mais rápida em relação à compressão e as outras coisas. Não sei se é por medo pelos parâmetros. Eu acredito que o equalizador ele tem uma característica um pouco mais interativa, principalmente os equalizadores mais novos, né? Então são interfaces mais amigáveis. Mas a galera usa a equalização como recurso. E, cara, no áudio, a gente terminou uma série. Esse vídeo eu acredito que vai estar subindo depois disso, falando sobre mixagem. Eu compartilho algumas técnicas de mixagem. Eu coloco o link aqui também para vocês em algum lugar. E eu mostro que tem várias maneiras de você chegar aos mesmos resultados usando as ferramentas e diversas ferramentas diferentes e técnicas diferentes na sua mesa de som, de acordo, é claro, com o que você tem disponível. E a galera, eu percebo que muita gente desconhece, não sabe e está muito acostumada, cara, a usar o bom e velho equalizador. Galera, cuidado. Cuidado com isso. Isso, além de ser algo que possa estar limitando o seu crescimento enquanto operador de áudio, você pode acabar
criando outros problemas, né? O problema é de você usar equalizador, 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 equalizador para tudo. Você pode ter problema com microfonia, às vezes você tá uma zoeira na sua igreja. É outra coisa que eu tenho colhido de feedback da galera é problema com microfonia. Problema com microfonia. Muitas vezes pode ser isso, o excesso de equalização. Você começa a somar e somar, soma um canal com outro. Esse canal já está com muito agudo, com outro canal com muito agudo, com outro canal com muito agudo. Você abre isso às vezes e a galera usa volume. É a receita para o caos. É verdadeiramente assim a receita para o caos. Então, pessoal, cuidado, aprendam, dominem, tá? Você precisa dominar todos os recursos que você tem na sua mesa de som, no som da sua igreja. Ah, José, eu não tenho quase nada de recurso. Então, o pouco que você tem, domine. Seja fiel no pouco, Deus te colocará sobre o muito. Amém? Amém, igreja? Então, é isso aí, galera. Dominem, se esforcem aí, corram atrás do conhecimento. A gente está aqui. Lá no Instagram eu estou sempre respondendo perguntas da pessoa que está com dúvida. E eu faço isso com muito prazer e muita satisfação. Fico feliz, aliás, quando eu vejo a galera perguntando. Justamente isso, porque isso de verdade, o conhecimento é uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Ele de verdade tem a capacidade de nos transformar, tá? Então, cuidado com o equalizador, não use o equalizador para tudo e às vezes menos equalização é melhor para você, tá bom? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Queria agradecer vocês, como sempre, o vídeo ficou bem extenso, ficou bem demorado aí. Se você ficou até o final, que eu queria te agradecer. Se esse material te ajudou, cara, curte aqui, se inscreve, ativa as notificações, tá? Para você não perder nenhum conteúdo e compartilha aí esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, tá? Os seus amigos de outras igrejas, a galera do som, pessoal, se você participa de algum grupo de WhatsApp, alguma coisa, compartilha com a galera lá. Isso vai ajudar a gente a cada vez mais a produzir conteúdo de maior qualidade para vocês. Me ajuda muito e com certeza vai ajudar a gente a ajudar outras pessoas, tá bom? Então, pessoal, valeu, obrigado, grande abraço aí, até o próximo vídeo e tchau, tchau.